os judeus e o Império Romano. Olá, meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos juntos. Hoje eu quero trazer a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o nosso canal, um pouco deste assunto aí, deste contexto histórico que trata a respeito do relacionamento entre judeus e romanos no período do Segundo Templo. Nesse vídeo tratarei mais especificamente do período que vem após a revolta macabeia até por volta do ano 4 aí, antes de Cristo, tá certo? Então, se você não assistiu o nosso outro vídeo, o vídeo anterior sobre o helenismo e o judaísmo no período do Segundo Templo, assista. Vai ser de suma importância para você entender o que eu falarei aqui, tá certo? Eu queria mandar um abraço também para os meus amigos do grupo Regregou e dos Acadêmicos, mandar um abraço aí para o Adolfo, para o Euler, para o irmão Hinaldo, para todos os amigos lá do grupo, mandar um abraço, tá certo? Mandar um salve aí para os amigos. Bom, vamos lá, sem mais delongas. O que acontece? Por volta do ano 165, você tem a revolta dos Macabeus, onde eles vão recuperar e vão fundar um estado judaico. Simão Macabeus vai dar aí o pontapé inicial para a fundação desse estado, ok? O irmão de Judas Macabeus, Jonas, ele vai ser, por volta do ano ali 150, ordenado como sacerdote. E aí você vai ter eles governando neste período aí, e eles vão ser sacerdotes. Em decorrência disso, você tem os asmoneus. Os asmoneus, eles são esse estado judaico que vai estar governando após a revolta macabeia. Só que tem um detalhe: os asmoneus, eles se tornaram muito rígidos e eles, até em certo momento histórico, eles obrigaram ao povo a fazer algumas coisas que o povo não gostou muito. E o que acontece? Em determinados momentos começou-se a criar um atrito entre os asmoneus e o povo já não queria mais o governo dos asmoneus sobre eles. E o povo tinha argumentos suficientes pelo que eles faziam, e também tinha a questão de que, embora eles fossem zelosos da Torá e ao que tudo indica, mas eles estavam em desarmonia com a Torá em alguns pontos. Por exemplo, eles não eram nem descendentes de Zadok e nem descendentes de Davi. Ou seja, eles não tinham direito ao sacerdócio, ok? Eles não tinham direito ao sacerdócio. E eles também não tinham direito a ser reis, ou seja, a governar sobre o povo. E o povo esperava o quê? Ora, se nós não temos como ter um rei davídico, um sacerdote da linhagem sacerdotal, então nós vamos buscar outros recursos, porque debaixo do governo dos asmoneus não dá mais. E foi com este pensamento que algumas pessoas vão buscar o general Pompeu na primavera do ano de 63 a.C. Dois irmãos, Hircano e Aristóbulo, o nome é bem interessante, Aristóbulo. Hircano e Aristóbulo, eles são dois irmãos asmoneus. Eles vão representando os asmoneus e eles vão tentar conversar com Pompeu. E uma outra parte do povo vai representando aí o povo judeu, e eles vão chegar para Pompeu para conversar com Pompeu. E a ideia dessas pessoas que estavam representando o povo judeu era que eles fossem, então, que Roma ajudasse a eles a se livrar das mãos dos asmoneus. E o interessante é que eles buscam Roma por alguns motivos. Roma, naquele período, ela respeitava demais a religião. E as religiões antigas, e o judaísmo era uma religião muito antiga, e ela seria muito respeitada por Roma. E de fato, o judaísmo e o Império Romano tiveram uma lua de mel bem interessante no período aí de Pompeu até aproximadamente o ano 37 a.C. Eu já vou explicar por que essa lua de mel durou até o ano 37.
Mas, de fato, no outono do ano 63, eles buscam, na primavera do ano 63, eles buscam Pompeu, tentando se livrar do jugo dos asmoneus, e no outono de 63, o Pompeu vai entrar em Jerusalém, o povo vai abrir as portas para ele, e ele vai invadir o templo e vai tomar ali alguns à força. Mas ele não vai destruir o templo nem nada, ele vai observar o templo, ele respeita o templo de Jerusalém, e por isso se criou um carisma muito grande entre o Império Romano e os judeus. E essa lua de mel vai durar até por volta do ano 37, e é interessante porque os judeus eles não tinham motivo nenhum para sair debaixo do jugo romano, porque os romanos respeitavam a eles. Se você não sabe, os judeus não precisavam, por exemplo, prestar culto ao imperador. Enquanto as pessoas precisavam prestar culto ao imperador, os judeus não precisavam prestar culto ao imperador. A religião judaica era muito respeitada pelo Império Romano. Só que essa lua de mel vai acabar. Essa lua de mel vai acabar no ano 37, quando Herodes o Grande vai subir ao trono. E Herodes, ele é um camarada que ele foi um grande helenizador. Ele foi um grande helenizador. E como um grande helenizador, ele ia encontrar problema agora com os judeus. Se você olhar o vídeo anterior, você já olhou o vídeo anterior que eu falei sobre o helenismo e o judaísmo no período do Segundo Templo, ali você vai notar que o embate, eu vou falar do surgimento do termo helenismo, do surgimento do termo judaísmo, e por que as duas esses dois ismos eles eram antagônicos e se opunham um ao outro. E agora você imagina que você tem um rei que vai começar a governar, você tem um governante que vai começar a governar sobre o povo, e esse governante ele era um helenizante. Então, a partir desse momento, as afeições entre judeus e romanos vão começar a ficar complicadas. O relacionamento entre Herodes e o povo judeu ele era muito tenso. Voltando um pouquinho na história, é interessante também falar que durante o ano 150 ali, os fariseus tiveram um relacionamento interessante com os asmoneus, com os macabeus, mas isso posteriormente vai acabar. E é interessante, voltando agora para o período aí, esse detalhe eu quero ressaltar porque mais tarde, em outros vídeos, quando eu for falar sobre o relacionamento entre romanos e judeus, é importante de você saber de alguns detalhes que aqui eu estou falando, tá certo? Então, este relacionamento ele vai começar a ficar tenso. E é interessante por quê? Porque Jesus ele vai nascer no período de Herodes o Grande. Jesus nasce aproximadamente, alguns teólogos vão dizer, como por exemplo Paul Lawrence, que Jesus teria nascido em 5 a.C. Sim, existe um erro no calendário. O monge Dionísio, se eu não me falha a memória, no ano 530 depois de Cristo, quando ele foi fazer um ajuste no calendário lá, ele vai ajustar o calendário, ele vai cometer um erro de alguns anos no calendário. Então Jesus nasceu antes de Jesus, tá certo? Então, e Herodes ele reina até o ano 4, tá certo? Então, você tem esse pano de fundo histórico. Por um lado, Roma respeitou demais o judaísmo até certo período, mas em certo período começou a se criar atrito entre os romanos na pessoa de Herodes o Grande com os judeus, e eles vão pedir que herodianos não governassem mais sobre o povo, esses herodianos não governassem mais sobre o povo. E é interessante porque, embora o relacionamento entre judeus e romanos tenha ficado intenso, os romanos continuaram respeitando a religião judaica, e isso ajudou demais o surgimento da igreja cristã. Eu queria ler um texto com você do Dr. Wilson Paroski. Então eu queria ler um comentário do Dr. Wilson Paroski, de um artigo que se encontra nesse livro aqui, Teologia e Metodologia da Missão.
Neste artigo, o Dr. Wilson Paroski está falando sobre como funcionava a igreja primitiva, a igreja apostólica. E o Dr. Wilson Paroski, ele tece um comentário muito interessante e muito bacana. E ele diz assim, abre aspas, está na página 353, Dr. Wilson Paroski diz assim: os cristãos apostólicos não pensavam de si mesmos como formando uma nova religião à parte do judaísmo. Para eles, o cristianismo era o clímax do judaísmo, o que Paulo chamaria mais tarde de o Israel de Deus. Os judeus da época, portanto, eram os candidatos naturais para ouvirem a mensagem do Evangelho. E ele continua aqui. E as sinagogas espalhadas pelas principais cidades greco-romanas, às portas de estradas legítimas e eficientes para se alcançar em primeiro lugar os judeus e em segundo lugar os gentios que simpatizavam com a religião judaica e que também as frequentavam, os chamados tementes a Deus. E em terceiro lugar, por meio desses gentios alcançar outros. Deve ser lembrado também que nos primeiros tempos do Império Romano e além da própria religião imperial, o judaísmo era uma religião lícita e que, se não fosse por sua identificação com o judaísmo, o cristianismo teria pouca ou nenhuma chance de sobreviver no mundo greco-romano. Então é interessante esse comentário do Dr. Wilson Paroski, por quê? Porque quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber que o cristianismo ele surge como mais uma seita, mais um grupo dentro do judaísmo. Então você tinha essênios, você tinha... e aqui é até um ponto interessante, os essênios eles vão surgir por volta do ano 150 em decorrência do problema com os asmoneus. Eles eram um grupo que ficaram chateados com os asmoneus e eles vão para as beiras do Mar Morto e vão fundar a comunidade Qumran. Os essênios eles surgem nesse contexto. Então você tem essênios, você tem fariseus, você tem saduceus. Esses são os principais. Você vai ter os zelotes e tal. Você tem diversos grupos dentro do judaísmo, diversas seitas dentro do judaísmo. E é interessante porque isso também deu liberdade para que os cristãos pudessem pregar de uma forma mais aberta, porque eles não encontravam tanta objeção assim, porque eles eram mais uma seita dentro do judaísmo, ou seja, havia pensamentos diferentes sendo no judaísmo. E o James Dedan, inclusive, ele vai falar isso no livro dele, o livro dele Unidade e Diversidade no Novo Testamento. O James Dedan ele vai falar isso. O James Dedan ele vai falar que os cristãos pensavam estar vivendo o clímax do judaísmo. Os cristãos eles pensavam estar vivendo o clímax do judaísmo, ou seja, eles eram mais uma seita, mais um grupo judaico com algumas doutrinas diferentes dos demais grupos, e eles por ali foram crescendo. E essa identificação com o judaísmo deu a oportunidade e fortaleceu o cristianismo para que ele crescesse dentro do Império Romano. O Dr. Wilson Paroski chega a dizer, então, aqui no final, que se o cristianismo não tivesse essa identidade judaica, ele não teria praticamente nenhuma chance de ir para frente. Então veja, os romanos tinham um tremendo respeito pelo judaísmo e isso ajudou o cristianismo. O Dr. Wilson Paroski, inclusive, no início, que eu vou ler de novo o comentário, diz assim: para os cristãos apostólicos os cristãos apostólicos não pensavam de si mesmo como formando uma nova religião à parte do judaísmo. Para eles, o cristianismo era o clímax do judaísmo. Aqui o Dr. Wilson Paroski faz um comentário muito similar com o do James Dedan. Okay? Inclusive, se não me falha a memória, ele cita o James Dedan na continuidade aqui do trabalho dele. Então, esse respeito que se tinha para com o judaísmo, ele também vai beneficiar o cristianismo. Por exemplo, outra questão que beneficiou muito o cristianismo no período do Segundo Templo foi a própria questão das estradas. Haviam estradas muito boas, e essas estradas muito boas estavam espalhadas por todo o império. E em todo o império haviam sinagogas.
entende? Então havia judeus em todo canto, e isso facilitou com que Paulo fosse pregando. Então Paulo chegava, pregava para os judeus, pregava para o gentil que estava junto também, que era o simpatizante, e através do gentil alcançava outros gentios, e assim a igreja ia crescendo dia após dia. Então você percebe que a forma como que Deus age, a forma como o Eterno age, quando a gente para pensar na história, é muito bonito isso, porque a igreja ela surge num contexto que foi a mão divina guiando tudo para o surgimento da igreja cristã. Tudo. A mão divina guiando para o surgimento da igreja cristã. E a igreja cristã foi muito beneficiada por isso. O respeito que o Império Romano tinha para com o judaísmo beneficiou a igreja cristã desta forma, tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Talvez farei mais 1 ou 2 vídeos ainda sobre o relacionamento entre judeus e romanos. Quero falar um pouquinho sobre as revoltas aí, a revolta de 70 e a revolta do ano 132 e 135, que ela é muito importante, tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.